Olá pessoal, está começando mais um episódio do CorpoCast, o videocast da Clínica Corpo. Eu sou Celso Marinones e hoje estou com um convidado mais que especial aqui. O currículo do cara é de surpreender. Fez medicina na Universidade Federal do Ceará, residência no Instituto Dr. José Frota, fez subespecialidade no Instituto Nacional de Traumaortopedia no Rio de Janeiro, o INTO, é diretor administrativo da Clínica Corpo, atualmente também coordenador do serviço de ortopedia do Hospital Monte Clínico e do Hospital Leonardo da Vinci. Pense no currículo, estou aqui com o Dr. Costa Neto. Bem-vindo, amigo. Prazer é meu Muito amigo. bom ter você aqui, cara. Olha, e aqui é assim, para ficar à vontade, se sentir em casa, conversa solta, tá bom? Do jeito que eu gosto, então. Pronto. E vamos conversar com a pergunta que eu sempre faço quando o pessoal senta aqui nessa mesa. Quem é o Dr. Costa Neto fora da ortopedia, fora do consultório médico? Cara, Costa Neto é um cara sonhador, né? Um cara que vim do interior do Ceará, vim de uma cidade chamada Morada Nova, vim estudar aqui, correr atrás dos meus sonhos. Vim batalhar na casa de familiares, como muitas outras pessoas aqui, vêm correr atrás dos sonhos e corri atrás, consegui passar em medicina, passei para a UFC num local muito bom. Fui correr atrás depois do Instituto Dr. José Frota, como você falou aí, que é um centro de ortopedia muito bom aqui no Ceará, talvez o maior, se não dos maiores do Nordeste. E sou um cara muito família. Quem eu sou um cara muito família. Sou o pai do Lucas, marido da Nayane, filho da Nancy e do Fã, e estamos aí à disposição para o que der e vier para você. Bacana, cara, bacana. E Costa Neto, tu falou aí um breve resumo aí de quem é o Costa Neto. Cara, mas o que tu gosta de fazer quando tu não tá trabalhando como médico? A vida de médico é muito corrida, né? Todo mundo sabe disso. Pô, médico trabalha muito e tal, e isso é uma verdade. Mas a gente sempre tenta procurar ali uma brechinha para fazer outras coisas, né? Hoje eu estou com uma criança nova em casa, então é difícil ainda mais de fazer outras coisas a não ser cuidar do bebê que tem lá em casa agora. Ó, tá aí o Luquinhas. É esse aqui? Ele andou me visitando aí esses dias na clínica. Aí, ó. Como é o nome do pequeno? É o Lucas Salles Nobre Costa. Cara, que bonito. A esposa tá chateada porque eu que fui lá registrar e eu coloquei 2 nomes meus e só um dela, né? Então, ela ficou meio assim, mas ela concordou comigo. Ela concordou Tem comigo. quanto tempo já O de... Luquinhas tem 7 meses. 7 meses meses. esses dias. Cara, Cabeleira aí. tem umas histórias do Luquinhas. O Tassi tava falando comigo antes do coisa, que ele fica acompanhando direto os mêsversários do Luquinhas. O Luquinhas faz sucesso aí nas redes sociais já, porque a gente, hoje em dia, tem esses mêsversários aí, todo mês a gente faz alguma coisa especial. O último agora foi de LeBron James, ó. Pra quem gosta de esportes aí, Bacana. foi de LeBron James, mas tem outros pra trás Tem o aí, quê? tá? Tem foto aí, Tassi? Esse aqui foi o de 7. Esse foi o de 5 meses, que foi de ortopedista, ó. E A gente conseguiu até um jalecozinho, doutor Lucas Costa. olha, ortopedista. Já Já veio ali. de MasterChef, de Eric Jacan. Chefe Já tem Lucas muita coisa. Legal, cara. Isso é a mulher que inventa, né? Não, a mulher que inventa mais, mas a gente corre atrás também. Tem outros aí, tem muitos bacanas. O último agora foi de LeBron, mas já tem um aí pra trás, Thales, que Vai é lá o pra de cá, Thales. Peaky Blinders. É o Lucas Shelby, que foi o Lucas mais legal Shelby. de todos. Pode procurar aí, Tassi. A gente tem aqui até amanhã pra encontrar essa foto. Isso aí ele novinho, ó. Legal. Olha aí, cara. Depois eu te mando aí. Enquanto o Tassi procura aí, Costa, e como, cara, como foi essa mudança, ser pai? Não, ser pai sempre foi meu sonho, né, cara? É fantástico quando aquela criança tá ali. Isso aqui foi no Ó, nascimento. isso aí foi no nascimento. Tava indo trabalhar, se você perceber, eu tô com a roupa de centro cirúrgico. Roupa que eu trabalho, às vezes que eu vou pra uma cirurgia, alguma coisa assim. E eu tava saindo e a Nayane, olha, a bolsa estourou e tal. E aí eu, com a roupa que eu tava, ó, vamos pro hospital e tal. E graças a Deus deu tudo bem, foi um parto natural, era o que ela queria mesmo. E é emocionante. O Lucas veio para mudar nossas vidas.
É fantástico a cada mês, a cada descoberta, a cada aprendizado. A gente vibra com cada coisa diferente que ele faz. Muito legal mesmo. Cara, o filho vem pra mudar tudo, né? E o que é que foi o que é que tu sentiu de maior mudança assim com a chegada do Lucas? Olha, muita correria, maior responsabilidade. Antes eu viajo muito ainda, né? Eu viajo pelo Brasil, muitos cursos, muitos congressos aí, e viajo aqui porque eu ainda vou para minha cidade, uma vez a cada 15 dias, a cada semana eu vou lá, que a minha mãe tá lá, vou lá visitá-los e tal. Mas hoje até na estrada já tem mais cuidado, porque sabe que tem uma criancinha me esperando para voltar. Então tudo muda, mas é fantástico, assim, é só felicidade, graças a Deus. É engraçado, né? Porque quando a gente pensa em criança, muita gente fala logo assim, cara, as noites sem dormir, os perrengues, mas nada. Não, nada assim, tem muito trabalho, mas nada supera o amor que a gente tem, né? Nada supera, realmente a luta aumenta, aquele cara que trabalhava o dia inteiro e chegava no final do dia, não, vou dar uma descansada. Acaba que a gente acorda algumas vezes, a Nayane estava de licença maternidade, então ela me protegeu um pouquinho, é fato, graças a Deus também tenho uma mãezona lá em casa. Mas acaba que a gente corre atrás também de ajudar no que for possível, no final de semana, até mesmo para a mãe descansar. A gente também se cercou de uma rede de apoio importante, então tem dado tudo certo, graças a Que Deus. bom, que bom. A gente consegue ver pela cara do pequeno, né? É, Sempre sorrindo. A gente fica ele é acompanhando super simpático a mesmo. gente vê nas redes sociais e é sempre simpático, Sempre sempre com um sorriso no rosto. Cara, tu falou que tu é de Morada Sou Nova. de Morada Nova. Morada Nova. Quando foi que tu veio estudar em Fortaleza? Estudar ali em meados de 2000, acredito que meados de 2000, Mas 2002, 2003. E aí vim para fazer o primeiro, segundo, terceiro ano, como a grande maioria das pessoas que vêm do interior. Fiz a prova, não consegui passar, e aí aquela aflição. Fiz a prova novamente. Na segunda vez, não consegui passar novamente. E eu estava super preparado, super confiante. Mais uma vez, levei essa rasteira aí do vestibular. E fiz a terceira vez. Eu até tinha feito uma outra na UES, que é na Universidade Estadual, ela não tinha medicina ainda. Eu fiz um curso lá com eles, o curso mais difícil que eles tinham, por sinal. Passei bem e tal. Em algum momento eu até pensei em fazer um semestre ali para depois trancar a faculdade para ter alguma coisa garantido. Mas eu fui um dia, no segundo dia fui de novo, fui no terceiro dia. Cara, sabe de uma coisa? Não vou ficar aqui não, não tô gostando. De lá da UES eu fui até o colégio que eu estudava antes. Ó, cara, queria uma ajuda aqui de vocês de novo. A gente sempre corre atrás ali de um bom desconto e tal. Eles sabiam que qual era o colégio? era o Aridiçá. Aquele famoso descontinho, né? Aquele desconto, né? E aí eu pedi lá, não, vamos lá. Aí eu entrei novamente no colégio e eles me deram a chance lá novamente. Graças a Deus eu estudei novamente. E aí dessa vez a gente passou. Fui estudar lá na UFC, lá do Cariri, em Barbalha. Um local muito bom. O Cariri é um local no Ceará espetacular, é fantástico. É um local que se desenvolveu assim, como talvez ele seja muito longe de Fortaleza. Sim. E talvez longe de Recife, que é a outra capital que eles têm como referência. Ele teve que se desenvolver por si só, então faculdades, hospitais, outros serviços em geral. Graças a Deus fui muito feliz lá. Terminei lá no Cariri, voltei para Fortaleza, voltei para Morada Nova. E depois eu fui fazer aquele pezinho de meia ali nas unidades básicas de saúde, no famoso PSF. Passei 1 ano, 2 anos tentando ali me estabilizar financeiramente, me estabilizar profissionalmente. E aí que eu fui correr atrás da ortopedia, que era a minha especialidade desde o começo. Eu fiz a cadeira de ortopedia, já gostei. E eu sou um cara meio que resolutivo. Eu sabia que eu queria algo cirúrgico para mim. Mas foi tipo assim, quando tu entrou na faculdade de medicina, tu já chegou certo que queria ser cirurgião de alguma coisa? Não. A gente entra muito verde, né? Muito sem saber do que se trata, do que é que quer fazer.
durante a faculdade, fui percebendo que eu tinha mais um tom de cirurgias. Pensei em cirurgia geral, pensei em outras especialidades não cirúrgicas, mas que também eram relacionadas a alguns tipos de cirurgia, que era a parte de nefrologia. Eu fiz um estágio bacana de nefrologia, que era um estágio que tinha a parte de transplantes renais lá. E eu gostei bastante, mas aí eu pensei em fazer transplante renal, que é mais cirurgião geral, que é mais urologista, que faz também, mas acabei caindo para ortopedia. Teve alguma influência? Tive algumas influências mais lá de professores, mas eu acho que foi percepção minha. Eu acho que eu me encontraria melhor em ortopedia mesmo. Entendi. E a medicina, ela foi escolha própria ou tinha alguma demanda de casa, algum Não, parente? assim, a minha família sempre me deixou muito à vontade do que fazer. Eu pensei em fazer medicina, eu tinha lá pelos 15 anos de idade, né? Mas eu praticamente não tinha médicos. Tinha alguns médicos na família, mas eram muitas poucas pessoas, bem longe. Já estava estudando para medicina, aí acabou que passou 2 primos meus no mesmo vestibular, uns 3 anos antes de eu vir para Fortaleza para fazer medicina. E aí foi uma pressãozinha a mais, na verdade não uma pressão, mas um incentivo a mais Sim. de correr atrás. Pô, Meu primo passou, eu então. passou, então eu tenho que passar também para dar tudo certo. Então foi isso. Bacana, cara, interessante, né? E aí tu decidiu durante a faculdade lá no Cariri, Fiz faculdade no Cariri. tu decidiu que queria ortopedia, fez o pezinho de meia ali, passou um tempo estudando. Como foi a escolha que tu falou que tu fez residência no Instituto José Frota, aqui em A Fortaleza? escolha do Zé Frota, assim, eu sempre quis fazer aqui no Ceará. Eu já conhecia alguns médicos que eram concursados lá, que já trabalhavam no IJF, e eu fiz várias provas de residência para ortopedia no país. Eu fiz prova de residência em Minas, eu fiz prova de residência em Recife, fiz prova de residência no INTO, no Rio de Janeiro, mas com o intuito de me preparar. Uhum. Eu chegava, a prova da UFC aqui de Fortaleza, da prova que chama SURSE, que vai para o IJF, era a última de todas. Então eu ia, fazia as provas pelo Brasil, via lá o que é que eu errei, pô, é isso aqui que eu tenho que estudar. Entendi. E aí, graças a Deus, fui muito bem aqui. O teu foco era o IJF. Meu foco era sempre ficar no... Tu usou as outras pós de residência como treino ali para treino, para testar. Graças a Deus eu passei em todas, mas passei muito bem também no JF aqui, graças a Deus. Bacana. E aí entrou no JF, qual foi o ano que tu entrou no JF? Entrei no JF em meados de 2013, saí do JF após 3 anos de ortopedia, em meados de 2016. São 3 anos a especialidade de ortopedia. É um hospital que é um mundo, a gente sabe que é um hospital de trauma do Ceará, o maior hospital de trauma do Ceará, um dos maiores do Nordeste. Em algumas cirurgias em específico, como fraturas de quadril, fraturas de joelho, eles estão entre os campeões do Brasil. Acaba que este é um hospital que drena uma quantidade enorme de população. A gente tem outros hospitais muito grandes no país, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, mas a gente percebe que a gente também tem mais serviços de ortopedia. Isso é um fato. Isso é um fato em outros países. A demanda é diferente. A demanda é diferente. A demanda fica mais contida para um público ali de algumas milhares, centenas de milhares. Aqui a gente drena, no JF, drena milhões de pessoas, até pessoas de outros estados. É um hospital que é um hospital escola, e é um hospital fantástico, de um corpo clínico muito bom. A equipe muito experiente, muito dedicada, graças a Deus. Durante a residência, teve algum momento que falou assim, cara, eu vou fazer subespecialidade em ombro? Durante a residência, a gente já começa a gostar de algumas coisas a mais. Eu gostei muito de ombro, desde o começo. Eu acho que é aptidão mesmo. Óbvio que nós tínhamos algumas pessoas lá que a gente se espelhava. Eu acompanhava já nas emergências alguns médicos. E
tinha uma pessoa que eu me espelhava muito, que aí vocês vão ver aí durante a Clínica Corpo, depois a nossa história, já foi se entrelaçar um pouco depois, também que era o Dr. Eduardo Guedes. O Dr. Eduardo Guedes é um mentor lá no IJF, eu já acompanhava alguns plantões dele, principalmente alguns no final de semana, e aí eu percebi que ele fazia ombro, mas fazia praticamente tudo lá, acompanhei algumas vezes, acompanhei alguns colegas também de ombro, lá na própria residência, e foi por isso que é ombro que eu quero fazer. Após terminar a ortopedia, passei mais um pouquinho de tempo me alinhando no mercado, conversando com algumas pessoas, acompanhando o Eduardo Guedes lá nas cirurgias dele, mesmo sem fazer ombro ainda, mas acompanhando, vendo, averiguando, estudando, vendo como é que era, Interessante. vendo como é que era o dia a dia da especialidade. E aí, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Interessante isso que tu falou agora, que antes mesmo de tu fazer a subespecialidade, cara, eu quero acompanhar um profissional que eu acho que é referência. Esse acompanhamento, tu começou a fazer plantão ou tu ia mesmo, cara, quero acompanhar, quero... Quando eu terminei a ortopedia, a Clínica Corpo estava se expandindo, a gente estava abrindo... A gente não, porque eu também não fazia tanta parte ainda, mas eles estavam abrindo um outro serviço de emergência na cidade. E, de antemão, alguns dos médicos lá, dos diretores já me conheciam, acabaram me chamando, viram que eu fiz uma boa residência, fui um bom residente, um bom estudioso, um cara assíduo nas atividades. Costa, você não quer trabalhar aqui com a gente? Então claro, era tudo que eu queria, né? Então eu comecei a dar plantões nos hospitais em que a Clínica Corpo é associada. Que era no Hospital Monte Clínico e no Hospital São Camilo, que são dois dos maiores hospitais aqui do Ceará. E a partir daí eu fui cada vez mais entrando na especialidade, entrando na subespecialidade também, acompanhando o Eduardo Guedes, acompanhando o Dr. Diogo Rolim, acompanhando o Dr. Caio Memória e por aí vai. E aí hoje estamos aqui. Cara, bacana. E tu foi fazer a subespecialidade em ombro no Rio de Janeiro. Exatamente. O que é que eu fiz? Eu fiz a ortopedia, terminei a ortopedia, fiquei acompanhando a equipe de ombro, e aí eu procurei num país onde é que nós tínhamos as maiores sumidades de ombro do país. Os dois maiores centros, os três maiores centros são Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. E tinha um local em que se destacava muito por alguns tipos de cirurgias muito mais graves, digamos assim. Pacientes muito mais de final de linha, digamos assim. Poxa, paciente rodou no país inteiro e não conseguiu ser resolvido e lá era o local. E foi por isso que eu pensei em fazer no Instituto Nacional de Traumatologia e de Ortopedia, que chama INTO, fica no Rio de Janeiro. O INTO é o maior hospital de traumatologia e ortopedia da América Latina. É um serviço, digamos assim, quaternário. Acaba que pacientes do Brasil inteiro, eles drenam para lá. O que seria esse serviço quaternário? Só para quem está acompanhando aqui. Existem alguns programas, ou pelo menos existiam alguns programas no país em que a gente chama tratamento fora de domicílio. Casos muito, muito graves, em que não tinha uma resolutiva mais específica no estado de origem. Alguns pacientes, vinha paciente do Acre para operar lá no INTO, vinha paciente do sul do país, ia paciente daqui de Fortaleza, ia paciente do interior de Goiás para operar no Instituto Nacional. Então, eu percebi que lá era o local de se fazer ortopedia do ombro. Para você ter uma ideia, existem algumas especificações e de acreditações no mundo nos hospitais. Existe uma acreditação que apenas 17 hospitais no planeta têm. E o único da América Latina que tem é lá no Instituto Nacional, que é o INTO. Então eu pensei que, cara, lá é o local. É o canto, né? O local de ir. E como foi esse... Cara, porque aí você foi lá para um outro estado, Rio de Janeiro, para um hospital, praticamente para pegar aqueles casos mais complicados. Como foi esse choque de chegar lá? Olha, graças a Deus, eu fui muito bem recebido no INTO. Eu já, antes de ir fazer prova, eu passei 2 semanas lá, 3 semanas já acompanhando o serviço, já acompanhando os chefes de serviço,
alguns dos residentes. Então, eu me preparei para ir. Fui lá, me apresentei, depois fui fazer a prova. Graças a Deus, passei bem. E eram ao todo 4 residentes. Eu tinha uma pessoa que era do Rio de Janeiro, tinha um cara que era mais do sul, que era do interior de Santa Catarina, e tinha uma garota também que chamava Marcela, que também era lá do interior de São Paulo. Acabou que eram muitas pessoas de vários países na minha mesma situação, entendeu? Então a gente meio que se ajudou, a pessoa que era do Rio de Janeiro, chamava Felipe, nos ajudou também em algumas dicas do próprio Rio de Janeiro. A gente sabe como é que é a cidade, mas graças a Deus foi um ano espetacular. Foi um ano de muito estudo, né? Foi um ano casa, mas eu acompanhava muito os chefes de serviço nas cirurgias particulares dele lá nos hospitais particulares. Fora do INTO. Então, eu tinha aquele dia inteiro no INTO, mas aí Coxa, vai ter uma cirurgia hoje às 8 da noite no hospital Copstar. Claro, vou lá. Ficava lá de observador, ajudando em algumas coisas, mas no final de semana, sábado, domingo, cara, eu já carnaval, teve uma fratura do cotovelo, tá lá no Rio. Não, vou lá. É essa a ideia. Eu vim pra cá pra isso. Rato de sala de cirurgia. Eu vim pra cá pra isso, né, cara? Eu fui pra lá pro Rio pra fazer isso. Mas graças a Deus foi um ano muito bom, muito proveitoso, de muito aprendizado. Foi muito desafiador, né? Porque você sai daqui, vai para um estado, acaba que você sai do Ceará, é mais complicado. O cearense ele é mais, digamos assim, amigável e de primeira mão. Mas graças a Deus eu encontrei pessoas muito boas lá no Rio. Fui muito feliz lá no Rio. E eu estava perto das maiores sumidades de ombro, né, do país. Então tava bem situado. E me diz uma coisa, como foi? Tu voltou quando para Fortaleza? Voltei para Fortaleza ali em meados de 2018. Já tinha plantado uma sementinha na clínica, né? E já voltei meio que, cirurgião de ombro e cotovelo, agora vamos correr atrás da vida. Agora é o que eu quero fazer pro resto da vida, né? Voltei, o Eduardo me chamou já para compor o time de ombro e cotovelo da Clínica Corpo e graças a Deus estamos aí até hoje. Costa, eu queria que tu explicasse um pouco, eu acho interessante isso. Lá na Clínica Corpo, vocês trabalham como times, né? Então tem um time do ombro e cotovelo, tem um time do pé e tornozelo, tem um time da coluna, time do quadril. Como é que funciona essa organização de vocês? Porque quem tá de fora que acompanha, a gente não vê os bastidores. Então a gente não sabe que você tem esse nível todo de organização. Como é essa organização de vocês? Como é que funciona? Na minha opinião, esse é o grande diferencial do corpo clínico, da Clínica Corpo, dentro, talvez, do país, né? A gente é uma clínica hoje reconhecida no país, isso é um fato. Onde nós vamos, em todos os congressos, as pessoas, como é que tá lá a clínica? Eu vejo lá no Instagram, hein, cara? Bacana o serviço de vocês, todo mundo elogia. Talvez esse seja o grande diferencial. A gente tem um centro de atendimento próprio e nós temos 2 hospitais de grande porte dentro do estado que nós temos como referência. Todos os plantonistas, todos os ortopedistas que trabalham lá nas emergências, eles são sobre nossa tutoria, né? Então, são todos da nossa equipe. E a gente zela muito sobre essas emergências. O fato é que a gente tem um ortopedista geral ou subespecialista numa determinada área e ele faz esse primeiro atendimento, faz as primeiras avaliações, faz as primeiras condutas, tira esse paciente, digamos assim, da emergência. Digamos, esse paciente... E aí a gente tem alguns grupos de retaguarda, que são os nossos times do joelho, times do quadril, times de coluna, times de ombro, times de cotovelo. Se determinado paciente tem uma fratura do húmero, uma fratura do ombro, de antemão, ele já começa a fazer as radiografias, tomografias, seja lá as necessidades, uma ressonância, e já nos aciona. Esse paciente é cirúrgico, é não cirúrgico, é de um tratamento conservador. A partir daí, a gente é um paciente cirúrgico. Daqui a 20 minutos eu estou dentro do hospital para eu conversar com a família e tomar todas as condutas necessárias.
Isso faz o grande diferencial dessa clínica. O paciente ele sempre é tratado pelo subespecialista naquela determinada área. Eu fiz residência no IJF. Uhum. Eu sei fazer uma fratura de punho com a mão nas costas. Eu fiz isso aos meus 3 anos de Sim. residência. Um tornozelo eu sei fazer muito tranquilamente. Faço até hoje em outros serviços, que se tiver necessidade. Mas eu acho que o ortopedista de mão, ele faz melhor do que eu. Uhum. O ortopedista de joelho, eu sei que o André esteve aqui com você, ele faz melhor do que eu. Apesar de fraturas muito simples, mas a gente percebe que isso diminui complicações, isso diminui reoperações, isso melhora resultado. Então, mesmo eu estando no plantão, recebendo um tornozelo, eu chamo um ortopedista de tornozelo para vir fazer esse paciente. Essa retaguarda que a clínica nos dá é o grande diferencial de taxas de complicações, taxas de reoperações, a segurança do próprio paciente. Esse paciente fica mais seguro estando com um subespecialista naquela determinada área, assim como os outros. A fratura de clavícula, eu tenho vários colegas que fazem uma fratura de clavícula muito bem. Mas o que é que ele faz? Costa, vem fazer comigo essa fratura de clavícula. E aí é o grande diferencial que a clínica dá para a sociedade cearense. Isso é bacana, até porque você não vai comparar o cara que na rotina, no dia a dia dele, tá acostumado a fazer um tipo de cirurgia, com outro cara que o cara veio do JF, baita de uma escola, foi lá pro Inter, pegou os casos mais difíceis, fez uma subespecialidade naquilo ali, rato de cirurgia. Então, em termos assim, até de experiência, né? O cara tem muito mais experiência com cirurgia do ombro do que eu tenho com... do que eu tenho. Essa é a Então, ideia. é melhor que ele faça. E isso é bom pra todo mundo. Bom pro paciente, é bom pra vocês. E é bom até pro hospital também, no caso, né? Com certeza, porque o hospital fica muito mais seguro. Um dos principais medos de um hospital é você ter taxas de reoperação, infecção, taxas de complicações. Então, eu conheço ortopedistas que não são cirurgiões de quadril, que eles fazem uma prótese de quadril muito bem. Mas só quem faz prótese de quadril na nossa equipe, nos hospitais, pela emergência, nos hospitais que nós somos referência, são cirurgiões de quadril. Sim. Essa é a nossa ideia, é deixar as cirurgias de grande porte para aquele subespecialista. Interessante. É isso que faz o grande diferencial da Clínica Corpo nos hospitais que nós somos encarregados. E eu acho interessante também, eu fico acompanhando o dia a dia de vocês ali, eu vejo também essa relação que você tem, porque a gente falou de emergência, mas também tem essa relação clínica, a parte clínica da ortopedia, né? E eu vejo vocês tendo uma relação muito interessante com o fisioterapeuta, com o treinador físico, tendo todo esse suporte ali do que o paciente precisa, vocês têm... A gente percebe que a ortopedia ela mudou muito. A medicina como um todo, ela mudou muito. O médico ele não faz tudo sozinho. A gente tem uma rede de profissionais que nós chamamos de equipe multiprofissional, que é importantíssima no cuidado, no tratamento, na resolução dos problemas dos pacientes. A ortopedia do ombro, digamos, ela tem uma função muito importante para eu diagnosticar lesões menores, lesões maiores, lesões cirúrgicas e lesões não cirúrgicas, determinados fatores de risco para outros determinados de não fatores de risco. Mas em algum momento do tratamento ortopédico, digamos assim, a fisioterapia ela vai ser fundamental. Então, o profissional de fisioterapia é importantíssimo que ele esteja perto da gente. A gente tem um contato muito íntimo com esses profissionais de fisioterapia. Por isso que na clínica a gente até montou também um serviço de fisioterapia, apesar de que eu converso com fisioterapeutas do Ceará inteiro. Uhum. Eu deixo todos os meus relatórios, eu deixo meu telefone lá para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. E gosto quando eles falam comigo, Costa, esse paciente aqui se operou tem 5 semanas,
que é que você acha? Eu já posso tirar a tipóia? Eu já posso... Como é que foi essa cirurgia? Foram 2, foram 3 âncoras, são âncoras bioabsorvíveis, são âncoras... E aí a gente consegue conversar mais tecnicamente do que só fazer uma cartinha num relatório, num papel. Sim. Então eu consigo conversar, olha, essa cirurgia, esse paciente eu consegui fazer um reparo do tendão do ombro muito bom, então eu consigo começar a fisioterapia mais precoce, ou então, cara, esse cara tinha uma lesão muito grave, tinha uma fratura muito grave, vamos segurar um pouquinho, e a gente vai conversando durante essas próximas semanas, deixa eu fazer um novo raio-x em 2 semanas. Então, a gente tem um contato muito íntimo com os fisioterapeutas. Quando esse paciente melhora ainda mais da sua qualidade de vida, ele começa a ter praticamente sem dor, a gente já começa a ter um contato maior com o profissional de educação física. E aí a gente vai começar a fazer o quê? Prevenir novas lesões, né? Então, por isso, a gente também montou um serviço de academia, de treinamento físico para prevenção de novas lesões. Então, na clínica, nós temos 3 andares principais, que são os andares de atendimento médico, são os andares de reabilitação fisioterápica, osteopatia, pilates, RPG e outras demais. E o atendimento em academia, em centro de treinamento para prevenção de novas lesões. E esses pacientes, eles sim têm uma intercambiação entre eles. Interessante, cara, muito bacana, muito bacana. E, Costa, dentro do consultório do ortopedista de ombro e cotovelo, o que é que tu mais recebe? Quais são os principais casos, as principais coisas que tu recebe lá? A ortopedia do ombro, a gente percebe com o aumento da expectativa de vida da população em geral, no planeta, não é só no Brasil, mas no planeta inteiro, a gente percebe que nós temos cada vez mais pacientes mais idosos e pacientes cada vez mais ativos e idosos. E esses pacientes começam a ter um quadro, um relato de dor no ombro. Dor no ombro, dor no cotovelo, como nas demais articulações. E também nós temos pacientes, a atividade esportiva, o ser humano ele percebeu que ele tem que fazer atividade física. Então a gente tem jovens ativos de atividade esportiva ou não, e pacientes idosos mais ativos de atividade esportiva ou não. A dor no ombro, os relatos de patologias associadas ao ombro, dentro do consultório de ortopedia geral, ela é a 3ª maior causa de dor e a 3ª maior causa de falta ao trabalho. A gente percebe que as dores de coluna elas são mais frequentes, isso é um fato, sim. A gente percebe isso dentre a população. Dores articulares em geral, dores musculares por traumas ou contusões, elas estão muito frequentes também, mas a dor no ombro ela é muito comum. E a gente percebe que esses pacientes de ombro, eles estão em dois espectros principais. Nos pacientes jovens, com atividades de alta performance, um paciente que faz um crossfit, que faz academia, que faz um beach tennis ou faz outros tipos de esporte, muitas vezes esportes que nós chamamos de overhead, acima da linha do ombro, e pacientes idosos que começam a ter progressivamente dor no ombro, ou fraqueza, ou outras sintomatologias. Então, a gente tem 2 espectros principais, pacientes jovens e pacientes idosos. Sabemos que nos pacientes mais jovens, a gente tem muito mais tendinites, tendinocinovites, bursites, e esses tratamentos eles vão ser principalmente com medicações, com fisioterapias, vão ser muito mais, algumas vezes nós precisamos lançar mão de infiltrações, esses tipos de patologias mais conservadoras. Nos pacientes mais idosos, não, a gente já se preocupa um pouco mais, porque você já tem uma chance maior de ter rupturas, lesões dos famosos tendões do ombro, que tecnicamente nós chamamos de manguito rotador. Nesses pacientes, não. Nossos pacientes nós precisamos acompanhar mais de perto, porque a gente já tem um risco muito maior de ter uma lesão progressiva e com necessidade cirúrgica. Entendi. Então, praticamente, 2 públicos aí que acabam se diferenciando até pela questão de idade e por conta de atividade, né? Exatamente. Atividade. Eu queria começar falando um pouco sobre o primeiro público que tu me citou, que é o jovem, que é praticante de uma atividade. Porque a gente vê muito hoje, o nível dessa atividade física tem aumentado. Então, antigamente, o desportista, que era amador, mais amador, ele fazia por recreação. Hoje ele tá virando um atleta amador, ele tá virando um competidor.
Então você teve muita competição de CrossFit, muita competição de beach tênis, de próprio tênis, né? Como é que tu vê esse cenário? Porque eu sei que é delicado, você dizia assim, o esporte lesiona, porque a prática... Obviamente a gente sabe que não é esporte que lesiona. Lembro muito que o Daniel Gomes falou uma vez pra mim, que ele falou assim, cara, o esporte não lesiona, é a falta de preparo pro esporte. Exatamente, ó. Tem muitas discussões assim, de outros colegas com relação a atividades de alta performance, como CrossFit, como beach tênis, como atividades de academia, atividades funcionais. Dificilmente você tem um desses esportes que cause maior lesão do que outros. O que falta realmente é um preparo físico. Óbvio que existem atividades extrafuncionais, suprafuncionais. Então, você tirar uma barra de 240, 250 quilos do chão, levantar até a linha do ombro, isso muitas vezes pode ser suprafisiológico? Pode. Mas você percebe que esses pacientes que fazem atividades físicas com um bom treinamento muscular, um bom trabalho de flexibilidade articular, de estabilização dessa musculatura de cintura escapular, esses pacientes dificilmente têm lesões. Muito se fala do CrossFit, mas o CrossFit tem menos lesões, por exemplo, do que no futebol. Nem se compara, né? Entendeu? Então, assim, o CrossFit não é um vilão. Na minha opinião, o CrossFit, o beach tênis não é um vilão. Esses esportes só precisa fazer com que o paciente que está fazendo essa atividade perceba que você não pode fazer só o CrossFit. Você tem que fazer um treino de força associado, você tem que fazer um ganho de flexibilidade articular, uma atividade que você se prepare para fazer as atividades que você mais gosta. Isso é uma realidade. É tanto que hoje tem muitos boxes de CrossFit, de atividades outras, que ele faz um treinamento muscular já associado. Então, muitos pacientes já chegam a mim, não, Costa, eu estou fazendo CrossFit, mas 2, 3 vezes por semana, eu faço muito mais um treino de força. E eu acho que isso é o ideal. Se você gosta de fazer o CrossFit, faça. Mas desde que você faça um treinamento muscular associado, um treino de força associado. Você quer fazer beach tennis? Faça. Eu mesmo já fiz os dois. Mas você tem que fazer um treino de estabilização muscular. Essa é a grande prevenção para essas lesões relacionadas a esses esportes. Então fica a dica aí, viu, turma aí. Vocês que são praticantes aí de CrossFit, de beach tennis, ou qualquer outra modalidade de esporte que já virou um competidor, porque não vou ficar só nessa, tem várias outras, né? Tem o pessoal do kitesurf que acaba se lesionando muito também, né? Então vocês lembrem disso. Não é só praticar a atividade, o esporte. Tem que se preparar para ele. Você tem que ter sempre um profissional muito bom perto de você, né? Um profissional de educação física, um personal trainer, um coach do CrossFit, ele vai estar perto de você para te preparar para o esporte que você gosta. A gente percebe, eu gosto de conversar muito sobre isso com meus pacientes. A biomecânica de movimentação do ombro ela é meio complicada. De 0 até 60 graus é um grupo muscular, de 60 até 120 graus já vem um outro grupo muscular mais atuante, de 120 graus para cima já vem um outro grupo muscular que precisa estar bem fortalecido. E se você tem desbalanços dessa musculatura, você começa a predispor a sentir dor, a ter sintomatologia e ter lesões. Então, por isso que a gente bate sempre na tecla, olha, você tem que fazer um bom rebalanço muscular. E treinar ombro não é só treinar flexão anterior, treinar abdução, desenvolvimento e principalmente treinar movimentos rotacionais. Treinar o que a gente chama de treinar manguito rotador, seja ela rotações externas, uma rotação externa a 90 graus, rotação interna. Tu consegue mostrar aqui melhor, pode até mostrar para essa câmera, só para o pessoal entender, que eu acho que é interessante para a turma entender, pode trazer para cá, ó, e mostrar aqui para essa câmera. Só para o pessoal entender, tu falou aí de que cada tipo de movimento, dependendo do grau do movimento, até 60 graus, são alguns músculos que são utilizados. E tu falou até do overhead, né? Que é acima da linha do ombro, né? Que é acima de 90 graus. Esses pacientes podem sobrecarregar alguns tendões mais específicos. Tu pode mostrar aqui pra gente? Você pode apontar aqui. Os principais tendões relacionados ao ombro são os tendões que nós chamamos de manguito rotador, que é o supraespinhal, que fica aqui em cima, o subescapular, o infraespinhal fica nessa região mais posterior e o redondo menor. Cada um tem uma função mais específica.
eles têm uma função principal de estabilizar muito o ombro nessa região da parte óssea da glenoide. Todos eles fazem com que você tenha um fulcro de ação do deltoide. É por isso que você precisa ter um bom treinamento da musculatura mais profunda do ombro, para você ter uma estabilização muscular, para que você tenha um bom funcionamento de outros músculos também mais superficiais, como o deltoide, grande dorsal e outras musculaturas. O que se percebe é que alguns tendões, como o cabo longo do bíceps, que são outros tendões que estão mais profundamente ao ombro, eles são muito sobrecarregados, e essa é a principal causa, uma das principais causas de dor associada ao ombro. Quando nós temos um trabalho de estabilização muscular, um bom ganho de flexibilidade articular, esses pacientes têm melhor performance no treino, têm melhor performance dentro das competições e têm menos dor e têm uma prevenção muito maior de lesões. É isso que você precisa entender. Cara, eu fiquei agora curioso, pensando aqui, eu tô pensando como eu aqui. Vou começar a fazer uma atividade física. Eu lembro que quando eu tava na academia, passei uns 8 meses treinando mais pesado, eu sentia muito meu ombro. Sentia muito. E como é que a pessoa, tu falou aí que a pessoa tem que se ligar, que não é só aquela musculatura normal que ela vai, que ela tá acostumada. Tem outras que ela deve. Como é que eu vou saber? Porque eu sou leigo, eu não tenho referência nenhuma sobre. Só chego na academia, o cara prescreve o treino e eu vou treinar. Óbvio que se você tem uma sintomatologia, é sempre bom se fazer uma avaliação médica, né? Uma avaliação com ortopedista de ombro, da Sociedade Brasileira de Ombro e Cotovelo, para evitar lesões mais graves, lesões cirúrgicas ou lesões, digamos assim, que podem predispor à necessidade de cirurgia. Nos pacientes mais jovens, a gente percebe que a grande maioria das vezes nós temos tendinites e tendinocinovites associadas. O que seria essa... São inflamações nas bursas que ficam acima dos tendões, que eles ficam nessa região subacromial. Esses pacientes que estão sentindo dor, normalmente a gente precisa algumas vezes fazer uma medicação para diminuir o quadro de dor, um trabalho mais anti-inflamatório, mais analgésico com a equipe de fisioterapia. A nossa equipe de fisioterapia já começa um trabalho de flexibilidade articular, de ganho de mobilidade da articulação do ombro e progressivamente eles já vão partindo para um trabalho de estabilização dessa musculatura toda da cintura escapular. A escápula ela tem uma função importantíssima na movimentação do ombro. E se você tem, dentre essa musculatura que estabiliza a escápula, se você tem desbalanços dessa musculatura, você começa a predispor quadros de dor. O profissional de educação física ele vem posterior para ajudar também nesse treinamento dessa musculatura de estabilização escapular, de estabilização dessa musculatura do ombro. Ele é importantíssimo nesses quadros. Então você tem que ter junto com você um profissional de educação física. Massa, bacana, muito bacana. E agora falando um pouco do outro perfil de paciente, tu falou os pacientes mais idosos e tal, o que é mais comum de ter? Nos pacientes mais idosos, acima de 50, acima de 60 anos, a maioria das vezes você também vai ter quadros de tendinites, quadros de inflamações, quadros de bursites do ombro. Esses pacientes também estão na mesma égide desses outros pacientes mais jovens. São quadros principalmente não cirúrgicos, de medicações, de fisioterapia, de um trabalho de rebalanço muscular. Algumas vezes a gente tem a necessidade de fazer uma infiltração subacromial, uma infiltração articular com uma medicação para tentar desinflamar mais rápido esse ombro. Mas esses pacientes, eles têm uma predisposição, eles têm uma probabilidade um pouco maior de ter lesões associadas nos tendões do ombro. E aí a coisa muda de figura, porque normalmente essas lesões elas são progressivas. E inicialmente o paciente tem dor no ombro, mais na frente esses tendões eles vão se desgastando e vão rompendo cada vez mais. Esse paciente começa a ter uma alteração muito grande da biomecânica da musculatura do ombro e o paciente não começa a ter fraqueza, começa a ter dificuldade de elevar o braço. Gradualmente essa dor vai ficando muito mais recorrente. Nos quadros mais arrastados, de longa data, o paciente, além de ter dor recorrente, além de ter fraqueza no ombro, ela tem dor incapacitante. Às vezes o paciente à noite está sentindo dor.
Isso é muito comum dessas Não lesões no consegue ombro. dormir direito por conta. Exatamente. Cara, e tu citou aí algumas situações. Lógico, a maioria do tratamento é mais conservador, mas tu falou ali, cara, tem situações que a gente tem que entrar com infiltração. Pra quem não entende, o que seria essa infiltração e pra que ela serve? As infiltrações são medicações que a gente tem alguns tipos no mercado, desde medicações anti-inflamatórias, que são alguns corticoides de depósito que nós fazemos, tem corticoides intraarticulares, como alguns Triancil, que é a triancinolona, e nós temos medicações como ácido hialurônico, que nós fazemos intraarticular. Esses quadros, eles não são o resolutivo final dessas lesões. Essas medicações, elas são adjuvantes, elas são associadas a outros tipos de tratamento. O tratamento das patologias do ombro, elas são com medicações orais, associadas a um bom trabalho de reabilitação fisioterápica. Alguns pacientes têm a necessidade de fazer infiltrações e outros pacientes têm a necessidade de fazer cirurgias. A grande maioria, é verdade, são tratamentos conservadores. Mas algumas vezes, sim, nós precisamos fazer algumas infiltrações ou tem outras terapias associadas, como ondas de choque, que são menos frequentes, mas há sim a necessidade. Entendi. E dentro do caso clínico desse, que você recebe no consultório médico, como é essa decisão, pô, cara, agora não tem jeito, vamos ter que operar. A decisão sempre é clínica. A gente faz uma conversa com o paciente, que nós chamamos, em termos técnicos da medicina, que chama anamnese. Nós fazemos um exame físico e aí nós temos vários tipos de testes que nós fazemos com os pacientes. E aí a gente vai procurando em cada tendão. Após isso, nós vemos a necessidade ou não de fazer alguns exames relacionados para a gente ter uma maior acurácia diagnóstica. Algumas vezes lançamos mãos de umas radiografias, outras vezes de um ultrassom, muitas vezes de uma ressonância, uma tomografia, e vai depender daquela patologia, daquela hipótese diagnóstica que você está pensando. A ressonância hoje é o melhor exame para esse tipo de lesões, para avaliar se você tem uma ruptura, qual o tamanho dessa ruptura, qual a posição, qual o tendão, se você tem lesões associadas, se você tem uma artrose grande associada. Então a ressonância ela tem uma importância muito grande para a avaliação das patologias do ombro. Óbvio que o que vai me trazer a ressonância é sempre a clínica do paciente, a sintomatologia, e é também o exame físico que você faz. A partir do momento que você vê uma lesão do manguito rotador, que é os que nós chamamos de lesões dos tendões do ombro, a um paciente ativo, um paciente com demanda funcional importante, muitas vezes esses pacientes têm uma indicação de tratamento cirúrgico. Os tratamentos cirúrgicos que nós temos atualmente são principalmente através de artroscopias. Artroscopias são pequenas incisões que nós fazemos no ombro, 3, 4 incisões, e nós entramos com uma câmera e trabalhamos com a TV e com algumas pinças puxando esses tendões. Então é uma cirurgia minimamente invasiva. É uma cirurgia minimamente invasiva, onde você tem um pós-operatório, uma recuperação de pós-operatório muito melhor. Quanto tempo uma cirurgia dessa ela leva? A cirurgia em si, ela pode demorar ali de 1 hora até 2 horas. Mas o ato cirúrgico como um todo, ele não é só a cirurgia em si. Sim. Tem toda uma preparação anestésica, uma preparação de sala, organização de material. Sempre quando eu vou, antes de uma cirurgia, até o quarto do paciente, eu sempre falo, olha, a gente vai começar a cirurgia daqui a pouquinho, mas eu vou demorar um pouco mais a chegar aqui. Por quê? Porque tem anestesia. Hoje em dia nós fazemos com a nossa equipe sempre uma visita pré-anestésica. Então, dificilmente o meu paciente ele vai conhecer o meu anestesista só no dia da cirurgia. Eu gosto que ele passe antes com o meu anestesista, mostre todos os exames e ele já vá lá chegando, sabendo quem é o anestesista dele, qual tipo de anestesia, como é o acordar, que horas ele vai sentir dor, que horas ele vai começar a mexer a mão, o braço e tudo isso. Cara, e muito bacana isso daí, porque o que levou vocês a determinar esse processo? Que antes da cirurgia,
Porque não é tão comum assim. Essa avaliação pré-anestésica, ela é importantíssima, na minha opinião. Os pacientes, eles têm um receio muito grande da anestesia. Isso é normal, isso é comum, isso Sim. vem culturalmente. Mas a anestesia também, ela evoluiu muito durante o passar das décadas, o passar dos anos. Hoje em dia, o anestesista tem drogas muito mais eficientes, tem maneiras de fazer sedação, fazer bloqueios, bem mais eficientes. E nós temos, na nossa equipe, nós temos alguns anestesistas que são fantásticos. Eles têm um controle total da sala de centro cirúrgico, então a gente fica muito confortável de operar com a nossa equipe. Isso é importantíssimo e é bom porque o paciente já conhece. Então, naquela determinado horário, o paciente, não, agora eu vou dormir, vou acordar, eu sei que horas eu vou começar, então não vou ficar ansioso, eu acordo, o paciente acorda sem sentir o ombro. Poxa, que horas que o meu ombro vai começar a sentir, começar a mexer? Ah, não, mas o meu anestesista falou que o meu ombro ia começar a sentir bacana. após 16 horas, após 20 horas. Não, ele vai fazer uma anestesia maior e eu vou ficar 24 horas praticamente sem sentir, mas também não vou estar sentindo dor. Isso é importantíssimo. Então ele nunca pega de surpresa, ele sabe tudo o que vai acontecer. Exatamente. Isso é um grande diferencial da nossa equipe, tanto da clínica corpo quanto do time do ombro. Bacana. E o paciente fez a cirurgia Como é o nome da cirurgia? É um reparo artroscópico, é uma artroscopia do ombro, é um reparo das lesões dos tendões do ombro. Então eu vou ficar ali 1 hora, 2 horas de cirurgia, mais ou menos. Quanto tempo eu recebo alta? Alguns pacientes, eles podem receber alta e depende muito do tipo de cirurgia. Nós temos vários tipos de cirurgia, vários tipos de lesões, vários tipos de lesões. Então, isso é muito individualizado. Existem pacientes que a gente consegue dar alta no mesmo dia. Normalmente, os pacientes vão de alta no dia subsequente, no máximo 24 horas. Óbvio que tem outros tipos de cirurgia que são muito maiores. A gente tem um tipo de cirurgia que chama artroplastia do ombro, que são a troca da articulação do ombro por uma prótese. Então, esses pacientes a gente segura um pouco mais, porque tem um sangramento maior, eu reavalio 1, 2, 3 vezes durante o internamento. Então, isso é muito individualizado. Mas, de praxe, normalmente é após 24 horas no máximo, esses pacientes estão em casa e com uma boa analgesia multimodal, vários tipos de medicações para alívio de dor durante esse processo pós-operatório. E, Costa, os teus pacientes, quando estão no consultório, eles relatam receio de fazer cirurgia? Tem algum medo comum do paciente? Olha, os pacientes fazer uma cirurgia sempre o paciente tem que estar seguro para fazer uma cirurgia. Eu atendo esse paciente uma vez, eu atendo 2, eu atendo 3, eu atendo 10 se precisar, para esse paciente se sentir seguro. Porque o fato de ele estar seguro e ele estar convicto também do pós-operatório, isso vai influenciar também no meu resultado final. Então, eu tenho que estar com esse paciente sabendo do que é que ele vai sentir no pós-operatório, de como é que vai ser o pós-operatório e sabendo das necessidades também de recuperação na reabilitação fisioterápica. Então, tem que ter um paciente que vai cumprir bem as metas de fisioterapia, vai cumprir bem as metas de reabilitação muscular, de fortalecimento muscular. Nossos pacientes, como a gente faz muito essa visita pré-anestésica, a gente faz uma avaliação, faz 2, faz 3, eu gosto de mostrar bem a ressonância, eu tenho alguns programas de computador que a gente mostra toda a anatomia do ombro, os pacientes se sentem muito mais seguros, porque eles vão entender do que é que tem. Dificilmente eu vou vai ver um paciente meu, rapaz, o doutor pediu para operar e não é isso que eu faço. Eu explico e o cara vai sair de lá realmente com a aulinha mostrando o que é que ele tem e mostrando o que é que a gente vai fazer. Ele vai estar muito consciente do que está acontecendo, o diagnóstico, de todo o processo que ele vai ter que passar. Exatamente. Né? Bacana, muito interessante. Nesse ponto, eu queria entender um pouco, não é entender, mas assim, fica aquela curiosidade que a gente tem. Desses anos trabalhando, vários casos que já recebeu, teve algum caso assim que ficou marcado, que marcou? Olha, a gente tem muitos casos na nossa história, graças a Deus, casos de muito sucesso. Tem um caso interessante, eu lembrei agora de um caso interessante. Há alguns 2 anos, por volta de 2, 3 anos atrás, eu operei uma senhora que tinha uns 69 anos com esse quadro.
dor progressiva no ombro, uma dificuldade, dor noturna no ombro. O paciente vinha, "Ô, doutor, eu pego o meu netinho e eu tô começando a sentir dor. Eu à noite vou dormir, acordo pela manhã cedo morrendo de dor." Esse é o quadro característico das lesões do ombro. Ela já vinha com esse quadro de dor e o marido, normalmente o homem, ele é mais, não vou no médico e tal, mas ele já tinha dor também. Então, acabou que eu percebi, fiz a ressonância dela, a gente fez uma ressonância de uma lesão razoável, a gente conseguiu operar bem, tipóia, fisioterapia, depois trabalho de fortalecimento, paciente com o ombro lá em cima. Aí o marido chegou num pós-operatório assim que eu já ia dar alta a ela. Pô, doutor, também tô com dor no ombro. E já tem tempo. E aí eu fiz uma ressonância, a gente fez uma ressonância dele, tinha uma ruptura dos tendões do ombro também. Operamos o marido também. E aí ele tava no acompanhamento, também já ia dar alta, eles me ligam assim num sábado, num domingo. Era até uma data comemorativa, algum feriado. Eles me ligam. Oi, seu José, e aí, meu irmão, como é que você tá e tal? Rapaz, doutor, minha filha acabou de se acidentar e tá morrendo de dor no ombro. Eu vi, eita, nós. Aí manda pro hospital, fui pro hospital, pedi pro colega lá da nossa equipe avaliar, fez uma radiografia, tinha uma fratura de clavícula. Lá vai eu pro hospital operar também a filha. Então, praticamente, eu tô operando a família inteira. Eu acho que eles estão assim, pô, doutor, não vou mais te encontrar, porque senão aparece mais alguém para ser operado. Cara, que história. Tem um ponto dessa história aí que eu achei interessante. A mulher, né, veio primeiro, a esposa veio primeiro, relatando a dor. E muitas vezes quando a gente fala assim, o paciente tem dor, além da dor, a dor ela é só o sintoma principal. Exatamente. Isso tem todo o corpo por trás. A pessoa fica incapacitada muitas vezes de fazer atividades do dia a dia, né? Essa paciente, ela, assim, o paciente com dor é um paciente que tem uma qualidade de vida muito ruim. Imagina uma senhora de 69 anos que não faz atividade física. Então, se ela tem dor e não faz atividade física, ela começa a ter piora de outros problemas. Pioras da diabetes, pioras da pressão, de obesidade. Pô, eu tenho dor, estou triste, ansiosa, não consigo fazer nada, vou pegar o meu netinho e não consigo porque eu tenho dor. Entendeu? Eu vou sair com as minhas amigas, mas eu tenho dor toda hora, então eu fico incomodado. Então já começa a ter ansiedade, tristeza e tudo isso. E aí eu achei interessante porque provavelmente, eu tô aqui supondo, ela recuperou uma qualidade de vida que o marido depois olhou e falou assim, eu quero isso aí também pra mim. Eu quero isso aí também, exatamente. Eu quero isso aí também pra mim. Doutor, tô sentindo dor aqui faz tempo. Não, faz tempo. Eu acho que eu tô sentindo dor antes dela. Aí eu fiz a ressonância, também tinha uma lesão. Os dois estão muito bem. A filha também está muito bem. É uma fratura de clavícula. Tá na recuperação. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E mostra também a confiança, cara, que a família vai tendo, né? Eu gosto muito desse... Meus pacientes, os pacientes que eu opero, eles têm um contato fácil comigo. Eu gosto que o paciente tenha um contato fácil. Então, eu dou o telefone da clínica, dou o telefone da minha secretária pessoal, dou o meu telefone pessoal. Então, eu deixo o paciente com um arsenal ali, com a rede de apoio. E, às vezes eu estou operando, não consigo atender, falo com a minha secretária. Às vezes a secretária também está com outro paciente na sala, resolvendo algum pré-operatório, fala com a clínica, chega até mim. Eu gosto que o paciente chegue até mim. Isso eu gosto que ele esteja bem tranquilo com relação a isso. Os meus pacientes percebem isso. Isso é importante e, infelizmente, é um grande diferencial hoje, porque é difícil, cara. É difícil você ter esse contato. Hoje em dia, você ter esse contato direto com o médico e ter esse apoio pós um procedimento, pós uma consulta. Então, mas olha, eu acho que isso é obrigação, na verdade. Né? Eu acho que isso é obrigação, porque se você faz um serviço na sua casa e o cara constrói alguma coisa, faz algum... Você quer o telefone da pessoa para qualquer dificuldade, qualquer dúvida do serviço. Então, é nada mais do que justo que o paciente tenha um acompanhamento fácil com você. Bacana. Cara, e chegando no momento final aqui da nossa conversa, papo muito bacana, muito interessante. Eu queria entender... Tá acabando, passou rápido, hein? Aqui passa rápido, né, David? Aqui passa rápido. Quando a gente vê, tá acabando. Só sobe a plaquinha ali, me sinalizando. Cara, além de ser ortopedista, você comentou que você assume aí funções administrativas, gerenciais. Como essa conciliar paternidade, né? O pai, família,
medicina, sala de cirurgia, que tu já vi que tu é um rato de sala de cirurgia, e é, gerenciar ainda, coordenar dois serviços em dois hospitais diferentes e ainda ser diretor administrativo, né? Rapaz, a luta é grande, mas é prazerosa. Eu gosto do que faço, eu amo o que faço. Eu adoro o ato de servir ao paciente. Eu adoro também o ato de organizar as nossas equipes, essa gestão de pessoas. A gente tem tentado evoluir nessa parte de gestão de pessoas. Eu acho que isso vai ser um diferencial também no futuro. Cada vez mais a sociedade ela busca serviços que estejam bem organizados, com métricas, com planos de ação. Então, a gente tem nas nossas emergências um plano de que uma fratura de fêmur ela tem que ser operada em até 24 horas. Então, a sociedade começa a perceber isso. Então, agilidade no atendimento, qualidade no atendimento. Isso faz com que a gente se cerque de muitas pessoas boas durante o mercado, entendeu? Então, a luta é muito grande, é cansativo, mas graças a Deus tem sobrado um espacinho aí para fazer para ir para uma praia com o filho e tudo isso, para fazer os mêsversários do Lucas e tudo isso. Eu adoro o que faço, né? Eu particularmente eu busco sempre ter mais conhecimento nessa parte de gestão de equipe. Eu acho que o médico ele tem que ser inquieto. Eu particularmente sou um cara inquieto, não essa história de zona de conforto, eu estou procurando ela ainda, graças a Deus que o médico tem que ser inquieto, ele tem que ser estudioso, ele tem que correr atrás de novas tecnologias, ele tem que correr atrás de novos tratamentos. Eu vejo que tu viaja muito para congresso. De atualizações, eu vou para congresso, o último congresso que a gente teve agora no final do ano, no começo do ano a gente teve no Congresso Brasileiro. Então, graças a Deus a gente tem tido uma boa atuação no mercado, tenho tido muito feliz com os nossos resultados, nossos pacientes. E essa é a luta que eu decidi travar na minha vida, cara. Graças a Deus eu estou bem feliz por isso. Muito bacana. Tu estava citando aí esse nível de organização que vocês têm no serviço, principalmente nas emergências, essa gestão de pessoas que é extremamente importante. Muitas vezes o cara que vai na emergência no hospital, ele não sabe toda a dinâmica que tem por trás. Por serviço rodar, para ter um plantonista ali disponível, para atender e tudo mais, né? Até o cara, se necessário, entrar na sala de cirurgia. E eu vi que vocês passaram no ano de 2022 por um processo de acreditação, né? Tu até citou a acreditação que o INTO possui e tem uma acreditação a nível nacional. Exatamente. Nós temos uma acreditação hoje nível 1 da ONA, que é uma organização de segurança ao paciente, de protocolos de segurança, protocolos de cuidados. Nós fizemos até uma comemoração, esse aqui é o Dr. Eduardo Guedes, é o nosso presidente da clínica, estamos na batalha aí sempre, aqui alguns colegas da diretoria e o nosso palestrante, o Elias Leite, estava lá conosco nesse momento. Foi gratificante demais a gente conseguir essa acreditação, foi muita luta, muito trabalho, mas graças a Deus a gente conseguiu. Muito bacana, cara, bacana. É isso, né, cara? E tem alguma coisa que a gente não abordou, que a gente faltou? Olha, assim, eu só quero agradecer a vocês aqui. É muito gratificante vir aqui conversar sobre a vida, não só sobre a parte técnica da coisa, mas a parte da vida pessoal. Gostaria de agradecer o convite. Estamos à disposição na Corpo, no Monte Clínico, no São Camilo, no Da Vinci. Estamos sempre à disposição. E fica aí, vou deixar aqui então, cara, primeiramente, muito obrigado. Muito bom ter aqui. Espero que a gente tenha Estamos lá no Instagram também, Dr. Costa Neto. Vamos divulgar aqui agora. Aqui, a gente tem aqui. ó. Quem quiser acompanhar, você tanto vai acompanhar e você vai ver um pouco da rotina do Dr. Costa Neto como médico, mas você vai ter o prazer de acompanhar os mêsversários do Luquinhas, cara. E o próximo mêsversário vai ser especial. Olha aí, eu perguntei aqui a ele antes, nos bastidores, o que ia ser o tema dos 8 meses. Não pode dizer. Não pode dizer. Só na hora. Só pra você que vai lá no Instagram, @Dr. Costa Neto, vai lá, vai seguir, e aí você vai ficar por dentro aí o que vai ser o mêsversário do Luquinhas. E pra você também tá sentindo uma dorzinha no ombro,
começou a sentir ali, não deixe de fazer uma avaliação médica. Então, precisar, o doutor Costa Neto está disponível, atendendo na Clínica Corpo, também nos hospitais, nas nossas emergências. Se você quiser, telefone, Thaleson, 30... 35,50. Olha aí. É só entrar em contato, telefone do meu WhatsApp. Também pode buscar lá no Google, Corpo, com Q, Q-O-R-P-O. E aí você vai encontrar, fala com a nossa central de atendimento, e pedir lá, olha, gostaria de fazer uma consulta com o Dr. Costa Neto. Com certeza vai ser muito bem atendido. Obrigado, gente. Foi um prazer falar com vocês. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.